Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo entra em um embate, em um confronto com os fariseus. Os fariseus negam a divindade de Cristo, os fariseus negam a sua messianidade, os fariseus negam que ele é o Filho de Deus, o Filho eterno que foi enviado, o Messias tão esperado por Israel. E por que eles negam? Porque Jesus operou a sua missão messiânica de forma humilde, de forma submissa à vontade do Pai. E não como eles esperavam, um Messias que iria ser legalista, segundo a lei, e intolerante, segundo a pessoa que tivesse algum pecado público. Por isso eles diziam que Jesus comia com os pecadores. Os pecadores escandalizava sempre os fariseus quando Jesus se aproximava deles. E aqui Jesus vai mostrar que o testemunho do Pai e o testemunho das obras que Jesus realizara era suficiente para que os fariseus acreditassem em Jesus. Porque a lei de Moisés dizia que uma pessoa, para ter crédito a seu favor perante um julgamento, ela deveria ter no mínimo 2 testemunhas que falassem em defesa dela. E aqui Jesus vai dizer que ele tem 2 testemunhas. O testemunho de João, a quem os fariseus procuraram para saber se ele era o Messias, mas João vai dizer que não é o Messias e que viria outro depois dele e maior do que ele, que seria o Messias. Ele estava falando de Jesus. E todo mundo sabia que João falara de Jesus e falava de Jesus. E as obras que Jesus realizava. E aí, ou seja, 2 testemunhas a favor da messianidade de Cristo. Mas mesmo assim eles não creram. Veja o que Jesus vai dizer no Evangelho. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Jesus está dizendo, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Isso segundo a perspectiva judaica, que uma pessoa não poderia testificar de si mesmo, mas deveria ter 2 testemunhas externas a ele, ou seja, fora dele, que testificasse a favor dele. Então Jesus entra no campo dos fariseus. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Era de João que Jesus falava. E ele deu testemunho da verdade. Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele deu testemunho de Jesus. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano para ser o que sou. Então não é porque alguém diz que Jesus é Deus que ele vai ser Deus. E não é porque não tenha ninguém que venha dizer que ele é Deus que ele vai deixar de ser Deus. Jesus está enfatizando isso para os fariseus. Mesmo dizendo que, segundo a perspectiva judaica, João dá testemunho de Cristo e as obras que Cristo realizara também deram testemunho dele. Logo, perante a lei mosaica, ele tinha 2 testemunhas ao seu favor. Porém, ele vai dizer, mas eu não precisava disso para ser o que eu sou. Versículo 35, ou melhor, 34. Porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação, porque eles acreditavam na necessidade de 2 testemunhas. E João era a primeira que Jesus aqui colocava. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com essa luz, com a sua luz, com a luz de João. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então Jesus puxa para a sua defesa, entre aspas, não porque Jesus necessitasse do testemunho de um homem, mas para que os fariseus fossem, vamos dizer assim, que imprensados, colocados no crivo da lei que eles mesmos acreditaram. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu fazer, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E os profetas falaram de Jesus, do Messias, pelas obras que ele iria realizar. O próprio João, quando estava preso, mandou discípulos seus a Jesus
para perguntar: é tu mesmo aquele que nós devemos esperar? Ou devemos esperar por outro? Jesus vai dizer aos discípulos de João. Não abertamente, eu sou. Mas Jesus vai dizer a João que os mortos ressuscitam, os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos recobram a saúde. Ou seja, as obras de Jesus testificavam que ele era o Messias profetizado por Isaías. Continuando aqui. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Jesus é a palavra. E se os fariseus não davam crédito a Jesus, não podiam acreditar na palavra de Deus, que era o próprio Cristo, encarnado e enviado. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter vida eterna. Eu, porém, recebo a glória que vem dos homens. Ou melhor, eu não recebo a voz que vem dos homens, a glória que vem dos homens de Jesus. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Ou seja, os falsos profetas, os falsos messias. E quantos vieram? Quantos vieram como Messias e foram acolhidos pelos fariseus? Como podereis acreditar vós que recebeis glória um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusará, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Tudo o que Moisés escrevera, escreveu a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Então, Jesus mostra aqui, meus irmãos, que a fé, ela não está baseada apenas no livro. Ela mostra que a fé não está baseada apenas nas nossas perspectivas pessoais a respeito de quem seria o Messias. Mas ela está na verdade. Moisés fala de Cristo. Cristo testifica com suas obras que ele é o Messias. Mas mesmo assim, eles não creram. E não creram por quê? Por causa da dureza dos corações. O próprio Moisés disse: esse povo é um povo de dura cerviz. Então, eu só posso crer nas Escrituras se eu crer em Cristo. E eu só posso crer em Cristo como sendo aquele que é objeto das Escrituras, se eu crer também nas Escrituras. Denis, tudo desce um nó na nossa cabeça. Mas o próprio Jesus diz, lá no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos: convertei-vos e crede no Evangelho. Então é necessário primeiro converter e crer no Evangelho. Os fariseus fizeram o contrário. Eles creram em Moisés, mas não se converteram. Por isso, quando Moisés testificava de Cristo, eles não compreenderam, porque na verdade eles acreditavam na Escritura, mas não no sentido real da Escritura, naquilo que a Escritura de fato revelava. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Deus a graça de crer em Jesus e crer também nas Escrituras. Mas isso só é possível se nós tivermos a humildade de crer na Igreja que nos trouxe a Escritura. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.